Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como solucionar os problemas e se livrar da ansiedade. Nossa, como é importante, quanto problema a gente tem e quanto problema acumula na nossa mente e a ansiedade aumenta com a maioria dos problemas sendo aí nos impactando e nos forçando a resolver, e às vezes a gente fica aflito sem resolver, na angústia, e a gente precisa pensar nessa técnica de solução de problemas. Bom, a maioria das pessoas lida com a solução de problemas todos os dias, né, gente? Você aí está automaticamente tendo que tomar decisões, por exemplo, se eu durmo um pouquinho mais, 10 minutos, ou se eu levanto, e aí você rapidamente você pensa, nossa, se eu dormir mais um pouquinho, eu posso perder o horário do trabalho, e aí você pensa os benefícios, prós e contras, e aí você escolhe dormir ou não mais um pouquinho. E os problemas mais sofisticados também são tratados. Por exemplo, se você tem 3 tarefas que precisam ser terminadas até o fim da semana, como é que você vai fazer para que todas sejam realizadas? Aí você pensa nas estratégias possíveis, uma é escolhida e aí você aplica. Se essa escolha se mostrar ineficaz, uma outra estratégia alternativa você vai aplicar. Então, as pessoas que conseguem definir os problemas e aplicar um plano têm essas possibilidades, essas habilidades básicas necessárias para uma solução eficiente dos problemas. E é importante você que é ansioso, você que sofre de ansiedade muito grande, você recordar que também você pode tomar a decisão e isso aumenta a sua confiança nas suas habilidades para você lidar com essas dificuldades mais complexas. Mesmo quando você tem aí as habilidades necessárias, podem aparecer obstáculos. E aí você tem dificuldade de lidar efetivamente com os problemas e isso pode impedir a solução deles. Então é muito importante você pensar um passo a passo, né, mais formal, para ser útil para definir os problemas e aplicar soluções. Então é bom a gente pensar quais são esses fatores aí, esse passo a passo que vai te ajudar a solucionar o problema. Primeiro, passo um, identificação do problema. Eu já tratei esse tema aqui, às vezes é difícil a gente entender o que está, que realmente a gente está, qual o problema que a gente precisa tratar, né? Então, eu preciso pensar do problema de uma forma mais clara possível, ser muito específico no tempo, na situação, as circunstâncias que geram esse problema. Por exemplo, eu preciso pagar uma conta de telefone e a fatura do cartão, mas eu não tenho dinheiro suficiente que dê conta das coisas do mês, né? Então, esse é o problema. E aí eu vou escolher ou pagar o telefone ou a fatura do cartão, vejo aí os prós e contras, talvez eu pague o mínimo do cartão e pago a conta do telefone para não perder, não é? E aí eu vou vendo aquilo que é mais possível e escolho. Né? Se o problema for uma mágoa pessoal, você pode fazer a ação específica que causou o sentimento de mágoa. Por exemplo, você me ofendeu quando disse que eu não conseguia lidar com o dinheiro. Quer dizer, você falar do seu sentimento para a pessoa. E aí limpar essa mágoa, a gente sabe que se esse é a mágoa o problema, conversar com a pessoa ou fazer exercício do Ho'oponopono, né? Vocês conhecem que é sinto muito, é, me perdoe por ter aí talvez envolvido nesse drama pessoal junto com você. Eu amo você, a sua história de vida, essa oportunidade de a gente estar crescendo aqui nesse momento com essa situação. E eu agradeço também essa oportunidade de estar participando da vida com você nesse momento tão difícil para nós todos. Né? Então, é identificar o problema, né, gente? Deixar claro que realmente o que está incomodando muitas vezes é aquela relação com o seu filho que está um pouco, você tem algum preconceito em relação a ele, ou aquela situação que você gostaria talvez de ser mais livre e você não dá conta, né? Ou aquela dificuldade que você tem de estabelecer horários para você. Então, é preciso identificar primeiro esse problema, ficar bem claro. O segundo passo é gerar soluções, né, que podem vir. Então, você pode listar todas as soluções possíveis, sem você falar de qualidade ou ser praticável ou não. Né? Você lista, por exemplo, 10 coisas, 10 alternativas. Seja criativo, né? Não se preocupe com a qualidade das soluções. Faça aí um brainstorm, que é essa ginástica cerebral, de você, tempestade cerebral, de você colocar todas as alternativas para depois você estudar as alternativas. Colocou as 10 alternativas, elimina aquelas soluções menos desejáveis e menos razoáveis. Então, você vai cortando ali aquelas alternativas que parecem ser muito sem sentido, que não vale a pena você continuar. Depois, ordene as soluções que sobraram em termos de preferência. Qual que é a que está em primeiro lugar, que você prefere, segundo, terceiro, quarto, quinto, né?
E aí você vai avaliar cada solução dessa em termos de prós e contra. Qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem, o que que eu ganho com essa decisão, o que que eu perco, não é? E aí você vai especificar quem vai agir nessa solução e vai especificar como você vai fazer isso e quando que a solução vai ser implementada. Quer dizer, isso é muito importante, querido, porque você entende o que é que está te trazendo a ansiedade, não é? Então, numa psicoterapia, eu sempre falo para os meus clientes, olha, vamos avaliar qual momento que aconteceu uma tensão, um estresse que gerou o sintoma e por que que houve esse problema, para a gente poder resolver e ele não se repetir depois. Então, como eu sempre falo com você, manda um e-mail para mim se você quiser agendar uma sessão online, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com, ou me segue no Instagram, manda um direct lá, Dr. Paulo Antônio Almeida, vai ser um prazer atender você. E no WhatsApp, aqui também na descrição do vídeo, você tem um WhatsApp, você pode mandar para mim essa mensagem e a gente poder responder e marcar uma consulta online, vai ser um prazer atender você. Então, isso. Se você, por exemplo, ficou tenso um dia, eu fiquei uma sobrecarga de trabalho, eu carreguei muito peso, eu fiz muito trabalho um dia, no outro dia eu estava morto, estava cansado, exausto, parecia que minhas pernas estavam fracas, que eu não conseguia andar. E aí você identificou, peraí, então naquele momento que eu sobrecarreguei meu organismo com muitas tarefas ou com multitarefas, eu tive a consequência do sintoma. E aí o problema é como que eu vou diminuir o excesso de carga de trabalho, como eu fiz no dia anterior. Né? E aí você vai botar possíveis soluções para isso. Né? O terceiro passo é implementar a solução. Você vai implementar aquela solução como foi planejada, vai avaliar a eficácia da solução, decidir se o plano que você fez precisa de uma revisão ou se um novo plano é necessário para tratar aquele problema. E, se necessário, você volta ali para poder levantar outras soluções que você ainda não tinha pensado, né? Para você revisar aquelas soluções e repetir os passos subsequentes, né? Então, é muito importante você entender uma definição clara, é que muitas vezes você fica irritado e reage além do normal quando alguma coisa está acontecendo com você. Então, essa situação muitas vezes é problemática, não é? Então, é possível que a situação é definida em termos observáveis, operacionais, se os terceiros estão envolvidos, se você tem dificuldade para disciplinar a você mesmo ou alguma pessoa. É mais fácil do que você falar, eu não consigo lidar com a situação, né? Muitas pessoas ansiosas falam assim, nossa, eu chutei balde, não dou conta, é muito para mim. Então, vamos trabalhar para você levantar soluções, possíveis soluções, para você identificar essas possibilidades. E aí você definir o problema. Qual é o problema? Quando é mais provável que ele aconteça? Há outras pessoas envolvidas? Como que elas ajudam ou pioram o problema? Como que, no processo de terapia, eu, psicólogo, posso te ajudar? Eu saberia se o problema estivesse ocorrendo, né? Alguém mais repararia? De que maneira isso causa um problema para você? Quais são as consequências? Com que frequência esse problema acontece? E existem circunstâncias que dissolvam ou pioram o problema? Em geral, o que acontece, quando acontece, onde acontece, como e com quem acontece o problema, né? Então, esse mapeamento vai fazer você entender, muitas vezes, como fazer essa solução de problemas, que é um treino, querido. E é muito bom que você treine isso, porque à medida que você treina isso, você se sente mais confiante em você, né? Então, é muito importante você ver que não é apenas observar, mas é buscar soluções cada vez mais. E listar, por exemplo, as suas qualidades, né? De repente você fala, quais são os seus pontos fortes? Aquilo que você tem de melhor. A criatividade, as habilidades de trabalho, a assertividade, você é firme no que você faz, você tem facilidade de conviver com as outras pessoas, você tem conhecimentos técnicos sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Então, lista os seus pontos fortes. E também as suas fragilidades, né? Os pontos de melhoria. Impaciência, às vezes, irritabilidade, inflexibilidade, falta de tempo para lidar com os problemas, agressividade, né? Então, uma vez que você cumpriu essa tarefa de definir o problema, agora é o esforço para resolver. E quando você identifica quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, você pode ter esses recursos internos para lidar com a situação e ter as estratégias mais adequadas, né? E aí você vencer os obstáculos efetivos antes de gerar novas ideias, né? Então, assim, conhecer esse processo seu, como que funciona para você, é muito importante. E aí, à medida que você documenta essas descobertas, você identifica essas descobertas, você pode cada vez mais
compartilhar isso com outras pessoas e se sentir mais seguro quando você estiver fazendo uma solução de problemas. E estando mais seguro, o que acontece? Lembra, segurança, respira, você fica mais equilibrado, mais tranquilo, né? E aí você pode realmente entender mais como que isso pode acontecer e aí você se livra da ansiedade daquele momento e vai trabalhando para melhorar cada vez mais. Queridos, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E é um prazer enorme ter você aqui comigo. E se você ainda não assinou o canal, lembra, assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e é um prazer a gente ter esse canal aqui com você, aumentando essa comunidade onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.